Neste vídeo nós vamos preparar um ravioli de ricota com espinafre que é sem glúten, sem lactose, sem a proteína do leite de vaca e sem qualquer produto de origem animal. E para preparar nós vamos começar pelo recheio e para isso você vai precisar de 2 xícaras de amêndoa, um maço de espinafre, 500 ml de água, 1/4 de xícara de cebola, o suco de meio limão, 1 colher de chá de sal, 1 dente de alho amassado e 3 colheres de sopa de azeite. E para começar a fazer o recheio do nosso ravioli, primeiro eu vou começar fazendo a ricota. Esta amêndoa eu cobri com água e deixei de molho por 8 horas. Caso você preferir, você pode utilizar outras castanhas para fazer a sua ricota. No caso, você pode utilizar a castanha de caju, a castanha do Pará e até mesmo a semente de girassol. E o procedimento será o mesmo. E para começar a fazer a ricota, eu vou colocar as amêndoas no liquidificador. E colocar 500 ml de água. E bater. Pronto. Eu bati amêndoas por 3 minutos. Agora eu vou retirar o líquido, separando o resíduo com uma peneira de trama fina ou um coador tipo voal. Bom, agora que eu tenho 2 resultados, o leite de amêndoas e o resíduo desse leite, que é o que nós vamos utilizar para fazer a nossa ricota. Agora eu vou colocar aqui meia colher de chá de sal. Vou pegar esse sal aqui e dividi-lo ao meio. Duas colheres de sopa de azeite. E o suco de meio limão. E agora eu vou mexer bem, misturando todos os ingredientes.
Agora eu vou levar à geladeira por 1 hora. Bom, enquanto a nossa ricota está na geladeira, eu vou cortar o espinafre e já deixá-lo refogado. Este espinafre já está bem lavado. Cortamos o espinafre em tiras, assim, e depois eu vou cortá-lo ao meio, aqui ó. Pronto, agora eu vou colocar em uma panela o azeite, 1 colher de sopa, a cebola, e o alho. E refogar até que a cebola fique murcha. Agora a cebola já está caramelizada. Eu vou colocar o espinafre. E o sal. Meia colher de chá. O espinafre já está refogado e nós vamos retirar da panela e escorrer esse excesso de água que fica no fundo da panela. Eu vou deixar o espinafre em uma peneira. Agora eu vou deixar de lado esse espinafre escorrendo e esfriando. E agora nós vamos para os ingredientes da massa. 1 xícara de farinha de arroz integral, meia xícara de farinha de aveia, 1 xícara de polvilho doce, 3 colheres de sopa de farinha de linhaça, meia xícara de água, 1 colher de chá de açafrão em pó, 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de goma xantana e 1 colher de chá de sal. Aqui eu já aqueci a água, eu não deixei ela ferver. Com a água aquecida eu vou hidratar a linhaça, até que se forme o gel.
Após 5 minutos, já hidratou a linhaça e ela se formou como um gel. E este é o nosso substituto do ovo. Repara como ela forma uma liga. Pronto. Agora, em uma vasilha, nós vamos misturar os ingredientes secos. Eu vou colocar o polvilho doce, farinha de aveia, farinha de arroz, o açafrão, a goma xantana e o sal. E vou mexer bem, misturando todas as farinhas. Este mix de farinha que eu estou utilizando aqui é o substituto da farinha de trigo. E todas essas farinhas que eu utilizo, farinha de arroz, farinha de aveia, elas são certificadas sem glúten, para que não tenha traços. E agora, que está bem misturado o nosso mix de farinha, eu vou colocar o azeite e o gel de linhaça. E mexer bem até que a massa fique bem homogênea. Agora eu vou tirar a vasilha, colocar a massa aqui na nossa bancada e modelar ela. Fazer uma bolinha e deixar ela descansando por uns 30 minutinhos. Agora eu vou deixar essa massa descansar e preparar o recheio. Eu vou pegar a ricota e o espinafre, que já escorreu bastante água. E juntar a ricota. Olha como fica bonito esse recheio de ricota de amêndoas com espinafre. O legal desse recheio é que ele é bastante versátil. Além de usar no ravioli, você pode utilizá-lo em diversas preparações, como uma lasanha de berinjela ou uma esfirra de ricota com espinafre, também em uma pizza. Ele é bastante legal e bastante versátil. E agora nós vamos modelar a massa. Para isso, eu vou cortar a massa em 4 partes iguais. Cortando a bolinha da massa em cruz, eu tenho 4 partes. Aqui eu volto a fazer uma bolinha com uma das partes. Eu vou colocar azeite na minha superfície, espalhar para que a massa não grude.
leve achatada na massa. E eu utilizo um plástico para ajudar a abrir a massa. Eu coloco por cima da massa e vou abrindo com um rolo. Retiro o plástico. E assim eu vou trabalhando a nossa massa. Aqui está. Eu vou utilizar um cortador redondo. Com cuidado, essa massa é bastante delicada. E aqui eu tenho um disco. Eu vou rechear um. Colocar um pouco de recheio no centro. E o outro pedaço de massa por cima. E fecho as laterais com um garfo. Aqui eu tenho um ravioli. E vamos fazer isso com toda a massa. E uma outra maneira, caso você não queira abrir sua massa com azeite, é enfarinhar a bancada. Vamos polvilhar farinha de aveia. E o mesmo procedimento. Joga um pouquinho de farinha por cima da massa e vamos abrir com a ajuda do rolo. Viro a massa, espalho mais um pouco de farinha. Esta é a maneira que eu mais gosto de trabalhar, com a farinha, para ajudar na hora de abrir a massa. Se ela ficar rachadinha assim, não tem problema, é só juntar as partes com o dedo e continuar abrindo.
Recheia sempre uma bolinha e deixa a outra sem rechear, porque vai ser a tampa. Daí eu vou cobrir. Fechar com o garfo. E essa massa que sobrou aqui na bancada, eu vou juntar com a outra parte e continuar fazendo o mesmo procedimento até finalizar toda a nossa massa e o recheio. Caso a sua massa dê uma ressecada, dê uma hidratada nela com azeite ou um pouquinho de água. Meia colher basta de água. Caso ela fique muito seca. Pronto, agora que nós já montamos todas as massas, em uma panela com água quente nós vamos fervê-las. Utilize uma espumadeira. Espere uns 30 segundos ou até que o ravioli suba se a sua água estiver borbulhando. Aqui está. Vamos retirar e colocar num prato e fazer o procedimento com outros raviolis. Os nossos raviolis já estão prontos
É só servir com o molho da sua preferência. Mas antes de armazená-lo, coloque um fio de azeite para que ele não grude um no outro. Aí está. Bom, como eu disse no começo dessa receita, esta massa pode ser feita com qualquer molho. Eu prefiro com azeite e ervas.